Sofia! Bom dia, prof. Que bom! Você estava na primeira aula? Eu não vi você. Não tava, meu despertador não tocou. Ai, eu estava morrendo de medo de perder a hora hoje. Tu acredita nisso? Como a gente é boba, né? Pois é, prof. Fiquei muito brava porque eu perdi a hora. Ai, não fica assim, não. Na próxima semana você vai estar no horário certinho. Ou melhor, a partir de amanhã, né? Não vou mentir pra você, a aula acabou de um jeito meio estranho. Eu tava explicando o negócio, daqui a pouco, pum! Sabe quando a aula acaba assim, porque o Zoom corta? A aula acabou e eu nem percebi. Eu falei assim, ué, já acabou? Galera, Meu desculpa, Deus. tá? Ó, oi, Caio De Luca. Você não tava na primeira aula também. Perdeu a hora, né, danado? Não, eu só não quis ver mesmo. Ah, preguiçoso. Ainda tem a coragem de falar isso pra mim? Vou assistir depois, no gravado. Ah, quer dizer que se fosse outra pessoa, você acordava pra assistir aula, né? Eu tava acordado, só, sei lá, tava com má vontade. Ah. Ó, é o seguinte, galera. Antes de começar a aula de Física B, como o negócio caiu de repente na outra aula, não deu tempo de falar para vocês, tá? É para vocês fazerem o seguinte: vocês fazerem o exercício da aula, tá certo? Além de fazer o exercício da aula, responder 3 perguntas. O que é ação e reação? Como se comporta a ação e reação nos corpos? Tá bom? A próxima aula, tá joia? Tá? De Física A. Agora vamos entrar em Física B. Opa, tô com um problema aqui entre a cadeira e o teclado aqui, os botões estão meio atrapalhados, mas a gente continua. Eu lembro que eu comecei a falar de vocês da Física B. Se eu não me engano, eu parei na aula 23. Eu acredito que eu parei na aula 23. E a aula 23 é sobre o trabalho de uma força de um gás. Vocês se recordam disso? Não? Puxa. Então tá, eu vou compartilhar a tela, quer dizer, se eu achar a tela, essa. Prof, a senhora até começou a explicação dessa aula, só que explica de novo que a gente não lembra de mais nada. Claro que eu explico. Não, porque depois eu comecei a explicar, mas eu não cheguei a terminar, não foi isso? Eu acho que eu deixei para vocês fazerem exercício, sei lá eu. Mas vamos ver, vamos de novo. Vamos relembrar. Então, vamos lá. Vamos. Essa parte aqui de Física B, ela é meio enjoadinha, porque entra termodinâmica, mistura física com química. Para quem não gosta de química, ou gosta de química e não gosta de física, assim, é um prato cheio, né? Porque, assim, tem gente que gosta de física e não gosta de química. Tem gente que gosta de física, mas não gosta de química. E essa matéria aqui de termodinâmica é uma matéria que relaciona as duas frentes. Tanto que vocês devem ter estudado a transformação isobárica, isométrica, isocórica com química, só que não viu a parte do trabalho da pressão, tá certo? Compressão, expansão, e a variação da temperatura que realiza trabalho ou não realiza trabalho, se aumenta o volume, se diminui o volume, tá certo? Alguém quer mandar mensagem. Ah, a pergunta, Isabela Vasconcelos, é para vocês responderem o que é a terceira lei de Newton, ação e reação, e como ocorre nos corpos, tá bom? Essa é a pergunta. Eu tenho que me policiar mais, é que eu me distraí. Porque quando faltam 10 minutos para a aula acabar, aparece um negócio na tela avisando, faltam 10 minutos para a aula acabar. Aí eu me empolguei explicando o negócio, quando eu vi, pum, caiu no meio. Desculpa, tá, gente? Professora, qual que foi a Hã? aula de Física A? Qual que foi a aula de Física A? O número da aula? Ah, tá brincando comigo, né? A aula foi 23, 24 Alguém e 20. sabe?
23 e 24, Caio De Luca. Obrigado. Explicação do Desculpa. princípio fundamental da dinâmica. Ficou faltando o quarto exercício para fazer. E para vocês se prepararem a aula 25. Entendeu, mocinho? Entendi. Obrigado. Nossa, você tá seco hoje, credo. Não tô seco, professora. É só... Eu acho bom vocês começarem a pentear os cabelos e botar uma roupa decente, viu? Porque nas próximas aulas eu quero ver vocês no vídeo. Tá certo? Porque não é professora, justo. tem como não. Acabou de quebrar a Não, webcam. presta atenção. Não é justo só vocês Prof. me verem. Ó, eu arrumei o cabelo. Justo A senhora pode passei A senhora pode, a senhora pode me ver o tempo que a senhora quiser. Olha Olha, a mancha, tá certo? E vocês olha estão como me que eu vendo tô. toda vez. O que foi? Professora, minha sinusite tá atacada. Não faz isso comigo, não. Vinícius, senta, meu filho. Você tá lindo. Vai. Senta, vai. Eu sou lindo, não precisa falar. Ai, meu Deus do céu, como você é exagerado. Gente, então, olha, nas próximas aulas eu vou querer ver vocês, tá? Porque não é justo só vocês me verem. Eu tenho que me arrumar todo dia bonitinha para dar aula e vocês ficam de qualquer jeito. Eu acho justo. Eu acho quero ver justo. vocês, eu tô vejo com saudade de problema. vocês. Bora trabalhar, vai. E essa aula aqui eu também não posso perder o tempo. Termina 9h45, eu tenho que ficar esperto. Bora trabalhar. É o seguinte, que a gente, nessa aula de trabalho na força de pressão, tem a ver com uma coisa muito importante. Aqui você tem um gás preso dentro de um recipiente. Essas bolinhas azuis representam o gás que está aqui dentro, tá certo? Tá? Esse negocinho que parece um desentupidor de pia, a gente vai chamar de pistão. Esse pistão, ele se movimenta porque ele não está preso. Se estivesse preso, teria uma chavinha aqui marcando que está lacrada, tá certo? Então, esse pistão se move, tá certo? Esse pistão, quando esse gás encerrado dentro do tubo é aquecido, quando eu falo é aquecido, ele ganha calor, ocorrem duas coisas com ele, tá certo? Se ele ganha calor, as partículas vão se chocar mais entre si. Se as partículas vão se chocar mais entre si, vão ter aumento de velocidade. Se vai ter aumento de velocidade, vai ter aumento de energia interna. Se vai ter aumento de energia interna, pode acontecer o seguinte: aumentar a pressão, aumentar o volume, porque essas partículas, quando elas se movimentam aqui dentro, elas vão bater aqui dentro, tá certo? Tá? Vão bater nesse pistão e vão movimentar o pistão. Agora, entende o seguinte, quando eu falo que aumenta o volume, não significa que aumentou as partículas de gás aí dentro. A quantidade de partículas é a mesma. O que aumentou foi o espaço entre as partículas. Por isso que tem um aumento de volume. Quando a gente fala aumento de volume, é do recipiente. Tá certo? As partículas que estão dentro desse recipiente continua a mesma, porque você não injetou mais gás aí dentro. O que fez ocorrer Nossa, tô sem voz. O que fez ocorrer a expansão gasosa aí, o aumento do volume do gás, foram as partículas que receberam calor, aumentou a energia interna e aí teve um aumento desse espaço. Isso significa que quem fez o trabalho para expandir, aumentar o volume, foi o gás. Foram as partículas que expandiram. Então, quem fez o trabalho mecânico aí foi o gás. Tá dando para entender, gente? Nossa, estou sem voz. Quem fez o trabalho foi o gás. Então, para calcular o trabalho realizado pelo gás do estado A para o estado B é igual a pressão vezes o volume de B menos o volume de A, que é o ΔV. Porque, repare o seguinte, por este desenho aqui, você consegue observar que aumentou o volume. Então, aqui é o volume no estado B menos o volume no estado A. Então, você vai estar multiplicando a pressão por ΔV.
Se você quiser escrever no lugar do VB menos VA, escrever ΔV, é a mesma coisa, porque você tem que saber a diferença dos volumes, tá certo? E aqui você calcula o trabalho. Só que, repare o seguinte, existem várias. Aqui a gente está falando que é uma transformação isobárica. Quando é uma transformação isobárica, significa que a pressão se mantém constante. Se a pressão se mantém constante, você pode usar esta fórmula aqui para calcular o trabalho realizado pelo gás. Porque pode acontecer do gás, ou melhor, a pressão do gás não ser constante, tá? Agora, se você tiver o gráfico da pressão pelo volume, repetindo, o gráfico da pressão pelo volume, onde você tem uma reta constante, tá vendo? Essa reta é constante em relação ao eixo do volume, significa que a pressão é constante. Se você calcular a área desta figura, você também calcula o trabalho realizado. E calcular pela área ou por esta fórmula, tanto faz, você vai encontrar o mesmo valor. Tá dando para entender, gente? Aí, eu acho que eu deixei o microfone de vocês em aberto. Quem quiser abrir para tirar dúvida, pode, tá? Então, presta atenção. Quando você tiver no problema somente o volume e a pressão, você usa essa fórmula aqui. Se você tiver o gráfico, você pode calcular pela área ou pode usar a fórmula também, porque, ó, volume do ponto A, volume do ponto B, pressão, também se utiliza a fórmula. Agora, Pronto. fala. Vai ter casos de que não vai ser uma reta, e, tipo, por exemplo, quando é Tá aqui. movimento, quando é... Não assim, mas quando, por exemplo, a gente fala de velocidade lá no MUV, tem gráficos que eles são, tipo, sobe, desce, vira, e aí você tem que calcular, tipo, de figura por figura? Então, quando a pressão não for... Agora, quando a gente vai falar, quando a gente calcula o trabalho da força da pressão, a gente vai falar da pressão, se a pressão é constante ou não. Tá? Vamos pensar em pressão, não da velocidade. Tá certo? Então, o gráfico que nós vamos ter agora vai ser pressão em relação ao volume. Observe aqui. Aqui você tem tá vendo a curva aqui? Ela não é retilínea. Mas você vai calcular como se isso aqui fosse uma reta. Deixa eu fazer um negócio aqui. Você vai calcular como se fosse uma reta, começando. Deixa eu pegar e mudar de cor. Botar azul. Quando você começa do ponto A para o ponto B aqui, ó. Desenhei o desenho. Tá vendo que este lado compensa esse lado aqui? Sim. Então, você vai calcular, quando você tiver um gráfico deste jeito, você vai calcular como se fosse um trapézio. Tá certo? Porque a pressão no ponto A tem um valor e a pressão no ponto B tem outro valor. Agora, se isso aqui for muito curvo, você vai dividir em pequenos trapézios, vai diminuir a distância, porque se eu quisesse aqui, se eu soubesse o valor de cada pedacinho aqui, eu poderia fazer o seguinte, deixa eu fazer um exemplo. Eu poderia dividir aqui, ó, em pequenos pedacinhos aqui, ó, tá vendo? Se eu dividir em pequenos pedacinhos, eu vou ter uma coisa mais certa, tá certo? Porque quando você divide em pequenos pedacinhos, você... Opa, ficou torto esse último aqui. Você consegue diminuir o erro, tá vendo? Aqui teve uma leve inclinação, aqui ficou com cara de trapézio certinho, aqui também, aqui também. Quer dizer, você pode dividir esses pedaços quantas partes você quiser, desde que você tenha como descobrir o valor do volume aqui. Tá dando para entender? Se não tiver, você vai considerar como isso aqui uma coisa só, uma coisa única, um trapézio único, porque você tem o volume inicial, o volume final, tem a pressão inicial e tem a pressão final. E aí, obrigatoriamente, você tem que calcular aqui, tá? Calcular o trabalho através da área da figura. Você não pode usar esta fórmula aqui. Esta fórmula aqui só serve se for a pressão constante. Então, quando você tiver uma pressão variável, você é obrigada a calcular usando o trapézio. Usando o trapézio aqui, você tem que calcular trabalho. Eu vou usar essa letra aqui, tá?
porque nesse treco aqui não tem a letra grega. Trabalho igual. A parênteses. Base menor mais base maior vezes a altura do trapézio dividido por 2. Você tem que obrigatoriamente usar esta fórmula. Então, aqui, ó, aqui você tem a base menor, aqui você tem a base maior e aqui você tem a altura, tá? Pensa nela deitada, o trapézio deitado. Tá dando para entender? Base menor, base maior e altura. Certo, gente? Tá? E aqui, pode anotar essa fórmula aí. Desculpa, eu apaguei, mas pode anotar a fórmula aí que vocês sabem de cor e salteado, pelo amor. Agora, vamos prestar atenção. Essa tabela 3 aqui é muito importante, tá certo? Por quê? Ela fala o tipo de transformação que ocorreu com gás, tá certo? E se teve trabalho ou não. Então, quando teve uma expansão gasosa, significa que houve variação de volume e ele é positivo. Então, significa que teve trabalho. E quem fez o trabalho foi o gás. O gás realiza trabalho em cima do pistão e ele vai para o meio, porque ele empurra o pistão para o meio, tá? Quando ocorre uma compressão, significa que diminui o volume. Se diminui o volume, significa que o trabalho é negativo. Por quê? O gás recebe o trabalho mecânico do meio. Por quê? Nesse caso, a pressão no meio externo é maior que a pressão interna do recipiente. E aí, se a pressão externa é maior, ela vai empurrar o pistão, tá certo? Agora, quando não ocorrer variação de volume, pode aumentar a pressão, pode aumentar a temperatura, mas se não ocorrer aumento de volume, se o ΔV for nulo, significa que é uma transformação isovolumétrica. Isso significa que o trabalho é nulo. Essa tabela é muito importante, grifa ela, tá? Significa que o gás não troca energia mecânica com o meio, não ocorre troca de calor, ou melhor, não ocorre trabalho. Se o trabalho é nulo, significa que nem o gás faz o trabalho, nem o meio faz o trabalho sobre o gás. Tá dando para entender aqui, gente? Foi? Pessoal? Sim. Ok. Então, vamos virar a página para a página seguinte, 520, tá certo? Vamos ler, vamos ler o exercício aqui, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá, tá vendo? A quantidade de moléculas que tem no estado A é a mesma que tem no estado B, porque não aumentou as partículas, foram as partículas que ganharam energia e realizaram trabalho, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu tô sem voz, que ridículo. Em um recipiente cilíndrico, tem 0,25 mol de um gás ideal, certo? Que se encontra no estado termodinâmico A. Então, aqui ela tem uma temperatura, tem uma pressão e tem um volume. Por meio de troca de energia significa que ele ganhou calor ou perdeu calor, tá? O gás evolui para o estado B, outro estado B. O diagrama a seguir mostra a transformação de A para B. Então, ó, daqui para cá, pelo desenho, dá para ver que o pistão saiu do lugar, ó. Se a gente for colocar o desenho, traçar uma reta aqui, depois medir aqui, aumentou o volume aqui. Então, você teve uma expansão gasosa. Se teve uma expansão gasosa, quem fez isso foram as partículas que ganharam energia, tá? Então, aqui eu tenho uma transformação. Agora, presta atenção. Este gráfico aqui mostra para vocês o seguinte, que é a variação de volume em relação à temperatura, tá bom? Então, no estado inicial A, eu tenho um volume e tenho uma temperatura. Repare que está em Kelvin, tá certo? A gente vai trabalhar sempre em Kelvin, tá bom? O volume aqui está em litro, mas a gente vai ter que transformar em metro, tá certo? Então, alguém lembra como é que faz? Aqui, ó, Vixe, como é que eu vou escrever isso aqui?
Ó, é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ó, isso aqui é o jeito de escrever. Esse chapeuzinho aqui significa elevado, tá bom? Então, para transformar qualquer coisa em metro cúbico, você vai multiplicar este número aqui por 10 a menos 3. Tá dando para entender? Isso aqui é o jeito que a gente escreve na calculadora. Como não tem como escrever na potência aqui, e nesse negócio aqui tem pouco recurso, então a gente vai usar isso aqui. Então, para transformar 2,5 litros em metros cúbicos, você tem que multiplicar por 10 a menos 3. Tá joia, gente? Tá bom? Outra coisa importante, vocês anotaram isso? Escreve isso aqui, ó, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aqui, ó, põe entre parênteses aqui igual, tá? Então, qualquer número aqui, se você multiplicar por essa expressão, 10 a menos 3, você vai estar transformando em metro cúbico. Tá claro aqui, gente? Sim. Muito obrigada, Sofia. Porque o resto do pessoal parece que tem esparadrapo na boca. Bom, continuando. Tem que rir, né? Então, ó, no estado B, a temperatura é 900 Kelvin, mas o volume aumentou. Então, será que a pressão mudou ou não? Não sabemos, precisamos descobrir. O que vocês vão fazer? Aqui, considerando que a constante universal dos gases seja 8 joules por mol vezes Kelvin, a quantidade de energia mecânica trocada entre o gás e o meio na transformação de A para B é quanto? Bom, gente, nós vamos considerar aqui, daqui para cá, como ele não falou que a pressão muda, significa que a pressão é constante. Porque aqui no próprio texto ele falaria que a pressão aumenta ou diminui, tá? Então, vamos considerar aqui, quando ele não fala nada, tá certo? Nos textos, que a pressão é constante. Como é que faz para calcular a pressão? Alguém sabe? Porque se você calcular a pressão do ponto A e do ponto B, você vai acabar descobrindo que é o mesmo. Você faz aquela fórmula do P1 vezes V1 dividido por T1? Não. Não. Porque se você usar essa fórmula, você não vai calcular nada, porque vai cancelar as pressões, Sofia. Dá para usar a fórmula do gás ideal, que é PV igual a nRT. Bem, Caideluca, é essa mesma. Abriu a boca para falar. Eba! Lucas Henriques, você errou a fórmula, tá? Vocês vão ter que usar a equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. 2 minutos para vocês calcularem, porque eu não vou calcular. Já deu? Calma, professora. Tomazinha hoje, né? Deixa eu abrir uma página aqui. Desculpa, tá? Qual foi a pressão? Quem conseguiu calcular? Calma aí, professora, pelo amor de Deus. Desculpa, Sophie. Não com a calculadora tão rápido. Não, pode usar a calculadora para adiantar a aula. Desde que vocês saibam fazer as contas, porque sabem que depois que vocês forem fazer o vestibular, lá não pode usar a calculadora. A calculadora é só a ferramenta para agilizar os cálculos. 240 pressão. Opa! Você transformou em... Você usou o volume em litro ou em metro cúbico? Em litro. Tem que usar A em minha metro deu cúbico. A minha deu 240 mil. Exatamente. Ou É verdade. 2,4 vezes 10 a 10 quinta. Tá? Tem que transformar. Muito bem. Agora que vocês já calcularam a pressão, lembra da fórmula
Trabalho, essa daqui, ó, do comecinho da aula passada, no comecinho dessa aula, trabalho de A para B igual a pressão, volume final menos o volume inicial. Vocês vão usar essa fórmula agora para calcular a pressão. Trabalho. Ah, professor, eu vou usar em notação científica. Pode usar, é para usar mesmo. É muito mais fácil trabalhar em notação científica. Muito grande o número. Sim, com certeza. $15 minutos, vamos, gente. 1.200 vezes 10 a menos 3. Você colocou o 2,4 vezes 10 à quinta? Ah, é verdade. É 2,5, não é, professora? 2,4. Professora, deu 2.400 o trabalho. Não é 1.200 não, gente. Então, meu deu Eu esqueci de alguma 1.200. coisa, então. Então, dá 1.200. Porque você tem que pegar... Então, eu só errei na notação científica. Pera. Você pegou 2,4 vezes 10 à quinta vezes... aqui vai dar... Ah, não, 4. professora, eu não usei 2,4. Eu usei 240 vezes 10 a menos 3 vezes 5. Pera, filha. Ah, tá. Vai dar 1.200? Isso, dá 1.200 vezes 10 a menos 3. Não, dá 1.200 certinho. Dá 1.200 certinho? Dá 1.200 certinho. Tu errou uma potência em algum lugar aí. Porque é 2,4 vezes 10 a 5 vezes 4 vezes 10 a menos 3. Aí o menos 3 com mais 5 vai dar 200 vezes... não, vai dar... vezes o coisa vai dar 1.200. Eu me perdi. Eu me perdi também. cheguei nisso. Professora, depois você me manda esse exercício escrito no WhatsApp, porque eu me perdi todinho. Ai, meu senhor, vamos lá. Deixa eu descompartilhar a tela. Que mandar pelo WhatsApp? Quando professora, aí vocês eu gravo usaram no esta fórmula, tem alguém errando nas contas. Ó, tá vendo essa fórmula aqui? Tô. Então, o que vocês vão calcular aqui? Vocês vão calcular quem? Vocês vão calcular a pressão, certo? Então, vai ficar Certo. pressão igual. Vocês multiplicaram o 0,25? Sim. Então, vai ficar 0,25 vezes 8 vezes, cadê? Delta V. Não, vezes a temperatura. 300 Kelvin. Aí, o resultado na pressão do ponto A vai dar 2,4, certo? 10. Não tem que dividir pelo volume? Esqueci aqui. Cadê o volume? Faltou o volume. Faltou dividir aqui, perdão. Dividido pelo volume, que vale quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3. 2,5. Eu vou escrever aqui, ó, vezes 10, chapeuzinho, menos 3. E aqui, quando você faz essa conta, dá exatamente 2,4 vezes 10, chapeuzinho, elevado a 5. Tá certo? Sim. Que aqui vai ser Newton por... Ai, meu Deus do céu. Newton por metro quadrado. Certo?
Aí, vocês vão calcular. Deixa eu pegar aqui. Símbolo. Trabalho. Opa, não foi? Trabalho é igual. Opa, trabalho é igual. Vou calcular pressão vezes volume de B menos volume de A, certo? Aí ficou 2,4 vezes 10 elevado a 5 e multiplica. Então, agora vamos lá. 7,5 menos 2,5 dá quanto? 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo essa continha aqui, não deu 1.200? Opa, gruvinho aqui. Tem que dar 1.200 joules. Não deu 1.200 joules? Sim. Agora, faço uma pergunta. Quem fez o trabalho? Foi o gás ou foi o meio externo? Oi. Ah, não, deixa, já entendi. Errei a potência aqui. Calma. Tá. Eu quero saber, o pistão aumentou o volume ou diminuiu o volume? Aumentou. Na fase B. Aumentou. Se aumentou, quem fez o trabalho? Foi o gás ou foi o meio externo? O gás. O Se o gás. gás realizou o trabalho, ele transfere energia, certo? Sim. Qual a Sim. resposta certa? C. Muito bem. A C. Muito bem. Para quem achou a letra C. Deu para entender, gente? Sim. Ok. Sim. Agora vocês vão para o segundo exercício. Ó, e quem já copiou isso aqui? Quem está copiando? Levanta o bracito. Eu. Você está copiando a Levanta o resposta braço. disso? Então, eu vou Eu já esperar um pouquinho. copiei. Eu já copiei. Quem já copiou, vai ler o próximo exercício. Please. Jesus. Ai, que inferno. O que foi, Sofia? Eu odeio essa matéria. A termodinâmica? Também não gosto muito, É. não. É tão mais fácil quando é energia. Eu gosto mesmo na parte de física A, eu não gosto de física B. Eu estou ensinando porque eu preciso ensinar. Eu também não, professora, relaxa. Mesmo que eu vá precisar muito disso na minha vida. Depende do que você vai fazer na frente. Você vai fazer o quê? Engenharia, De quê? aeronáutica. Então vai. Nossa, professora, obrigada pela parte que me toca. Vai, porque você vai ter que pensar na fuselagem do avião, na pressão interna, pressão externa, calor, temperatura, altitude. Fala não, professora, para não desistir da faculdade. Desistir não, que eu puxo as suas orelhas. Bem puxado. Para dar laço no teto da cabeça, que nem uma fita. Tá entendendo, mocinha? Entendi, professora. Posso falar uma coisa para você? Quando a gente gosta do negócio, a gente enfrenta isso. A gente acaba se apaixonando. Deu para entender? Ok? Isabela Vasconcelos, tu entendeu a resolução do exercício? Isabela? Ok. Gente, eu vou compartilhar a tela onde está a apostila. Vamos ler o exercício. Não vai... Olha, a gente vai entrar em 9h40. Eu saí no 45. Então, vai dar tempo de explicar o exercício para vocês, tá? Bom, é o seguinte. Ai, eu odeio essas coisas de hora. Bom, presta atenção. No próximo exercício, que é este aqui... Opa! Este aqui, o segundo exercício, acompanha. Um gás ideal é submetido a um processo termodinâmico A, B, C e D, conforme ilustra a figura a seguir. Então, o gráfico mostra o comportamento da pressão em relação ao volume, de A para B, de B até C, de C até D. Tá dando para ver aqui? Entre o ponto B e o ponto C,
A pressão oscilou pra caramba aqui, tá dando para entender aqui, ó? Oscilou muito, tá? Não foi uma coisa constante. Ela aumentou, depois diminuiu, depois aumentou de novo, tá certo? Então, aqui no meio teve uma bagunça com a pressão, tá? Agora, no ponto A e B, a pressão foi constante. No ponto B, C e D, a pressão foi constante. Sabendo que o trabalho total, atenção, ele está falando aqui, ele está dizendo trabalho total. Dizendo que o trabalho total, cadê? Ó, trabalho total, né? Está falando que o trabalho total aqui do processo é igual a 1.050 joules. O trabalho de A para D é igual a 1.050 joules. Tá claro aqui? A pergunta é: qual trabalho do subprocesso BCD? E aí, como é que faz isso? É bem simples, é só tirar o trabalho de AB e subtrair, né? O 1050, o AB de 1050. Certo. Agora tem um troço aqui que eu acho que está escrito errado aqui no exercício de vocês. Ele pede qual o trabalho do subprocesso BCD. Esquece o D, tá? É BC, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui? No processo B, ele tá assim, BCD, não é isso? Só que se for no BCD, você vai pegar o trabalho total, vai descontar só esse aqui. Só que tá, pelo resultado que eu tô vendo aqui, ele quer de B até C, ele quer o trabalho que vai daqui até aqui. Então, vocês vão ter que calcular o trabalho de A para B, o trabalho de B para C e fazer o desconto. Professora, mas a gente pode juntar assim com tudo, sendo que tem essa desproporção enorme dessa reta aí? Ah, não, ele tá certo, ele quer disso aqui tudo. Ele quer disso aqui tudo. Você vai calcular isso aqui. Como é que calcula o trabalho desse pedaço aqui? Tirar a área do retângulo. Então, calcula a área desse retângulo. 60. Ok. Se esse pedaço aqui é 60, quanto que é o total? 1050. Então, como é que vocês vão fazer aqui? 1050 menos 60, aí acho o resto. Exatamente. O trabalho BCD é igual 1.050, 1.050 menos... Você falou 60, Caio? Isso. Isso aqui vai dar quanto? 990 joules. Ok, essa é a resposta. Então, a nossa resposta que nós estamos procurando é essa daqui, tá? Essa aqui que é a nossa resposta. O que vocês vão fazer para a próxima aula? Presta atenção. Vocês vão ler para mim. Vocês vão ler a primeira lei da termodinâmica. Eu quero que vocês me digam o que acontece com o calor, a energia mecânica e a energia interna na primeira lei da termodinâmica. Anota aí. Anoto. Tá? Vocês vão ler no livro texto a primeira lei da termodinâmica. Se quiser, pode pesquisar na internet. Eu quero saber o que acontece com a energia térmica, a quantidade de energia mecânica e a variação da energia interna, tá certo? Na Calma, primeira lei da fala mais termodinâmica. Oi? Fala mais devagar. Primeira lei da termodinâmica. Então, vocês vão ler a primeira lei da termodinâmica. Eu quero saber o que acontece com a quantidade de energia térmica. Senhora, vai acabar. Energia mecânica. Calma, Caio. E variação da energia interna. Falta um minutinho ainda. Um beijo no coração de vocês. Tá certo? Até a próxima semana. Tava morrendo de saudade. Eu quero que vocês se arrumem. Eu quero ver vocês, viu? Não é justo só vocês me verem. Tá certo? Sim. Beijo.
Beijo, Sabe. amo vocês. Tchau.